abrimos espaço para uma vez por mês, nós estamos pretendendo ter discussão sobre um filme. Nós tivemos recentemente a discussão do filme As Crianças Não Choram, e o próximo filme será Tudo Sobre Minha Mãe. Também sobre os filmes, nós estamos abertos a sugestões, não só de filmes, mas inclusive de debatedores. Então, para discutir hoje a questão da identidade do psicólogo da instituição militar, nós convidamos a compor a mesa a Ana Maria Fabrino Savato, psicóloga da Polícia Militar, psicanalista, membro efetivo do GREP. Geralda Heloísa Nogueira, psicóloga da Polícia Militar de Minas Gerais, psicanalista, especialista em saúde mental pela PUC. Pois bem, nós estamos pensando que nós vamos acertar aqui um tempo, talvez que a Geralda Heloísa fala, depois fala a Ana Maria, e depois a gente abre para que os presentes possam fazer perguntas, comentários, enfim, possam participar efetivamente. Nesse instante eu passo a palavra para a Geralda Heloísa. Boa noite. Quando a Elaine, que é uma colega nossa, também faz parte do conselho, me convidou para vir compor essa mesa, eu me senti muito lisonjeada, né? Mas eu hesitei. Falei, agora que eu dar a resposta depois, porque eu achei um pouco complicado pensar essa frase, que foi o convite, né? A identidade do psicólogo na Polícia Militar. No caso, era na Polícia Militar, ou da Polícia Militar. Então eu fiquei assim, isso me causou uma questão, né? O que é isso? Então eu resolvi pensar um pouco sobre as palavras dessa frase, né? O que é isso, a identidade do psicólogo? No caso, o tema agora é na instituição militar, que também é diferente de instituição policial militar. Nós estamos falando de instituição policial militar, e isso faz diferença. Então eu peguei um pouco cada uma das palavras e vou tentar falar um pouco sobre isso, né? O que é que essa frase, né, parece banal, mas ela não é a identidade do psicólogo na instituição policial militar. A primeira palavra é identidade, né? E, segundo Aurélio, identidade é a qualidade de idêntico, perfeitamente igual, análogo. Como também é um conjunto de caracteres próprios e exclusivos de uma pessoa. A palavra identidade, ela vai aparecer em 20 dos 23 volumes da obra de Freud, das obras psicológicas completas. E ela vai surgir inicialmente relacionada aos dois modos de funcionamento psíquico, o processo primário e o processo secundário, que vão buscar, respectivamente, a identidade da percepção, com a vivência de satisfação, e o secundário, com a identidade de pensamento. Em outras obras, essa palavra, nos outros textos de Freud, vai surgir várias outras colocações da palavra identidade. Mas a primeira vez que ela surge, então, é aí nesse momento, dos dois modos de funcionamento psíquico. No âmbito individual, de modo mais geral, eu fui buscar na psicologia social, a identidade pode ser entendida como uma definição de si mesmo como pessoa, quem é e para onde está indo. Sendo que a constituição dessa identidade individual depende, entre outros fatores, das identificações que a gente faz ao longo da vida. Então, o conceito de identidade na teoria psicanalítica, ele não ficou mais simples ou acessível ao longo dos anos. E hoje a identidade ela é vista como algo da ordem de um traço unário relacionado à identificação, com certeza, mas diferente.
Então, o termo identidade, a gente vai ver que ele remete a coisas bem específicas, peculiares a cada indivíduo e de difícil de definição teórica, né? Já o conceito de identificação, esse sim a gente pensa que pode ser pensado aqui quando a gente fala do policial militar da instituição. Mas isso eu vou falar um pouco então mais adiante. Então a palavra identidade, eu achei uma dificuldade para já localizá-la dentro dessa frase. Identidade do psicólogo na instituição policial militar. Psicólogo é a segunda palavra, né? E ela, então, é a identidade do psicólogo. Há uma identidade do psicólogo? É uma pergunta que eu me fiz. Ou dos psicólogos? Algo da ordem do idêntico, do análogo, entre os psicólogos? Será que a gente pode falar de algo da ordem de um traço comum? Eu penso que não, porque a gente só pode pensar em traço relacionado à identidade no 1 a 1, né? Pois trata-se de algo próprio, exclusivo. Então, pensar nessa palavra dentro desse conceito de identidade. O Alain Badiou, em entrevista ao Jornal do Psicólogo, em 93, ele vai dizer que há dificuldade de se definir o estatuto da psicologia. Para ele, a psicologia busca tratar problemas sociais como adaptação escolar, adaptação profissional, a seleção de pessoal, problemas relativos aos recursos humanos nas empresas, entre outros, através de técnicas que ele considera que são úteis e necessárias muitas vezes. Mas, no seu entendimento, a psicologia é um conjunto de técnicas de adaptação e orientação social que visa a particularidade individual. O que a gente constata no campo das práticas ou técnicas empregadas pelos psicólogos é que a gente encontra dificuldade em identificar aquelas que sejam utilizadas por todos os que se designam como psicólogos, né? Há uma variedade de orientações e, consequentemente, de técnicas à disposição desses profissionais. Então, falar de identidade do psicólogo também é uma dificuldade. A outra palavra é instituição policial militar ou policial militar. Antes dela vem essa preposição aí, onar, né, psicólogo, a identidade do psicólogo na polícia militar, né, ou então da. Essa é uma questão também, né? Porque o psicólogo na polícia militar tem um sentido, o psicólogo da polícia militar tem outro sentido, né? A preposição ela vai ligar um termo dependente a um termo principal e estabelece uma relação entre ambos. Essa relação pode ser de causa, pode ser de posse, pode ser de modo, pode ser de lugar, pode ser de oposição, não é? Então, pensar o psicólogo na instituição tem um sentido, pensar o psicólogo da instituição tem outro sentido. Bom, mas instituição policial militar é a terceira palavra. Ela vai designar um lugar, uma instituição que há mais de 200 anos constitui uma categoria profissional que apresenta características bastante peculiares. A entrada em uma instituição dessa natureza, ela representa uma mudança significativa. Deixa-se de ser civil para assumir-se uma identidade policial militar. A inclusão nesse grupo organizado, que mantém como objetivo um ideal valorado socialmente, que é a segurança pública, irá significar muito mais do que um emprego. Ser policial militar implica a entrada numa instituição que preconiza que um conjunto de regras de conduta, comportamento, maneira de andar, de vestir, de relacionar e até mesmo de pensar específicos próprios a seus membros devam ser seguidos, respeitados e cumpridos. Dois fenômenos importantes irão influir nessa relação do indivíduo com o grupo dos policiais militares da instituição. Primeiro é a tendência dos grupos em exercer uma ação intimidativa para que os seus membros sigam os exemplos dos que os cercam. E o outro fenômeno é a ocorrência dos processos de identificação. A identificação, ela tem um papel significativo na relação entre as pessoas, por ser a mais remota expressão de um laço emocional,
tendo desde o princípio a marca da ambivalência. Por esse processo, o indivíduo assimila um aspecto, uma propriedade, um atributo do outro e transforma total ou parcialmente segundo o modelo dessa pessoa. Apesar de ser parcial e limitada, a identificação ela pode facilitar a coesão grupal ou não. Irá depender do traço em relação ao qual ela se deu. Por exemplo, será que a gente pode pensar que o recurso à bebida alcoólica como fonte de liberação do estresse, o que durante certo tempo foi aceito em instituições dessa natureza? Há relatos de que usava-se bebida alcoólica nos cantis, para ir à guerra, no caso, para poder dar coragem para as ações. Não é? Será que esse uso, o recurso à bebida, ele pode se tornar um traço de identificação? Penso que até sim, entre alguns militares. Não é? Mas e o abuso do álcool? Será que ele é fator de coesão? Me parece que não, pelo menos de modo geral. Então, no sentido de que a identificação ela acontece. Agora, qual traço ao qual, do grupo, daqueles elementos, vão ser usados no processo identificatório, são outros 500, outra história, outros 500%, outros 500. Agora, se esse traço vai ser fator de coesão grupal ou não, também é uma outra história. É interessante a gente lembrar que o traço de identificação ele não tem necessariamente que ser algo positivo ou valorizado socialmente. As pessoas se identificam com o sintoma de uma outra pessoa. Ou pode se identificar, por exemplo, com um traço perverso do outro. E isso é importante quando a gente pensa em uma instituição dessa natureza. Na verdade, os traços comuns que possam tornar os membros desse grupo indiferenciados entre si, desde os ideais que permeiam essa instituição, até o passo cadenciado ao marchar, por exemplo, eles vão ser valorizados pelo grupo, que exercerá pressão no sentido de uniformização dos seus integrantes em relação a esses aspectos. Quanto à ação exercida sobre os membros, ela se dá também para a manutenção do grupo de sua estrutura. Então, essa ação inclui os padrões ideais de conduta e comportamento. Nesse sentido, a gente vê que a instituição policial militar impõe limites rigorosos aos seus componentes, que chegam a abranger sua vida pessoal, alcançando a expressão de sua individualidade e as modalidades de busca de satisfação. Abrange a vida do sujeito como um todo. Então, por exemplo, até recentemente era exigido do praça que pedisse permissão por escrito ao seu comandante para casar. Ele não podia simplesmente casar, namorar, noivar e casar. Ele tinha que ir lá, fazer um documento, e informar o seu comandante, pedindo a ele formalmente uma liberação. Da mesma forma, não é incomum que questões como brigas conjugais, brigas familiares ou dívidas em estabelecimentos comerciais, questões do foro pessoal, a princípio, sejam levadas ao conhecimento do chefe de um militar, como denúncia ou como queixa, e, via de regra, aberta uma sindicância interna a fim de se verificar a veracidade dos fatos. Então, essa ação do grupo não será sem efeitos. Paulo Roberto Ceccarelli, ele vai dizer num artigo publicado no Risco, Jornal da Associação Mineira de Psiquiatria, agora de julho de 2000, que quando as relações identificatórias e os ideais constitutivos do sujeito não têm mais lugar, pois são substituídos por valores coletivos baseados em referências uniformizantes, o sujeito é transformado em objeto e perde a sua história, pois não há mais lugar para a circulação do desejo. Vê-se a importância, então, e complexidade que esses dois fenômenos, identificação e essa pressão do grupo, impõem às relações entre os membros de um grupo. Isso sem a gente considerar o fato de que deve haver algum tipo de compensação à renúncia imposta, mesmo que seja algo da ordem de ideal. Nesse sentido, pensar a identificação entre os psicólogos da Polícia Militar, mais do que a identidade, pode ser algo importante. É possível falar de traços de identificação entre os psicólogos da Polícia Militar? Se for possível, seria um traço de identificação à instituição
que se apresenta como aquilo que os psicólogos têm em comum, ser um psicólogo policial militar, além do título profissional, né, ser psicólogo. E isso pode se dar sem efeitos na sua prática. Então, essa eu acho que é a questão que esse convite me causou, não é? É possível pensar em identificação? É interessante pensar em identificação do psicólogo na instituição. Então, eu gostaria de parar por aqui nessa questão, né? Deixando também a contribuição do Paulo Ceccarelli, que mesmo ele tendo como referência a psicanálise, pode nos ser útil quando ele diz: não podemos nos esquecer que nossa escuta não é imune à nossa própria organização identificatória. É isso. Agradeço a atenção. Passa a palavra a Ana Maria. Já deu. Bom, então, boa noite. Né? Eu também fiquei lisonjeada com o convite e pensei em trazer alguma coisa que eu já tinha levado nas nossas reuniões, né, dos psicólogos na polícia, exatamente para discutir coisas que às vezes me angustiavam muito. E quando eu escrevi isso aqui foi num momento mesmo de muita angústia, né, com as coisas que a gente vive. Eu já vou trazer um aspecto mais da minha prática. Eu, na polícia, trabalho basicamente com a clínica, né, dentro da instituição, embora, como eu vou mostrar aqui, né, essa coisa da instituição ela vai estar sempre presente. Quer dizer, eu faço um trabalho da clínica, mas também acabo intervindo nas questões da instituição e sofrendo, né, reflexos do que ela nos provoca. Então, quando eu comecei a escrever, eu estava pensando nessa questão de que abordar aspectos da clínica, né, numa instituição, ela sempre vai trazer questões, indagações, desafios, né, e que sempre vai nos apontar por uma eficácia, uma possibilidade. É possível, não é possível, o que a gente pode fazer, até onde a gente deve ir. Então, perguntas próprias de uma prática, né, vai ser construída, elas sempre vão estar presentes no nosso trabalho. E principalmente porque a gente não está no consultório particular, né? Sem dúvida que a instituição, ela nos instiga, nos cobra muito mais, mexe muito mais, né? Então, na instituição, no mínimo, 2 campos eles vão se abrir, né? 2 campos que estão interrelacionados, que existem lado a lado, com discursos que são próprios, né, e que formam um contraponto, que eu acho que é interessante, exatamente, inclusive, para evitar que cada um se feche em si mesmo. Então, esses 2 campos que eu estou dizendo, um é da clínica, do 1 a 1, né, que eu trabalho basicamente com uma clínica, e o outro que nesse, né, vamos dizer assim, eu teria um certo saber, eu tenho um certo manejo, eu já estou acostumada com ele, eu também tenho um consultório particular, né, mas também o outro lado que eu estou dizendo, o outro campo seria o da instituição propriamente dito, né? E, quer dizer, que seria o campo coletivo. E nesse sentido, muitas vezes a gente se pega sem rumo, né? Sem saber o que fazer. Pelo menos a princípio, né? Até que alguma referência, até da própria clínica do 1 a 1, né, ela vai criando algum caminho para a gente, porque eu acho que é a base, né? Até para eu intervir na instituição, é da clínica, né, que eu tiro, vamos dizer assim, as ferramentas. Bom, então não podemos nos furtar, tanto na clínica do 1 a 1, quanto na clínica institucional, de unir a nosso horizonte as transformações da nossa época, acompanhar as mudanças nas formas de constituição do sujeito. E se eu estou na clínica particular, eu tenho que saber como é que esse sujeito chega até a mim. Da mesma forma, na instituição, eu tenho que saber que sujeito é esse, que influências ele sofre, né?
Então, no caso da clínica institucional, cabe-nos ainda ficarmos atentos ao tipo de laço social estabelecido dentro da instituição, à cultura organizacional e a maneira como essa cultura incide sobre aquele sujeito institucionalizado, que já é um pouco que a Heloísa abriu a discussão. Então, na sociedade de hoje, né, essa que a gente vê que tem um capitalismo selvagem, uma globalização perversa, um liberalismo econômico e sexual, que sujeito nos apresenta? Né? Então, temos um sujeito impaciente, que quer respostas imediatas, que tem infinitas possibilidades de escolha, que reivindica a liberdade sexual, que consome vorazmente tudo que pode ser objeto de felicidade, que quer ter à mão todos os canais de TV, de internet, de TV a cabo, que está à espera de inovações tecnológicas, busca prazer sem limites, enfim, ele tenta recuperar o que perdeu. É esse sujeito que a gente vê, que às vezes chega no nosso consultório, né? Que é hoje dessa sociedade moderna. Então, saber que tipo de sujeito é esse é importante para a clínica particular, né? Porque é pelos efeitos nefastos desse tipo de imposição e política que a pessoa vai construindo seus sintomas na tentativa de responder ao que é demandado pela sociedade. Bom, e no caso, então, da instituição militar, especialmente a polícia militar, o que ela exige de seus integrantes, qual a sua política, que sujeito é o sujeito militar? Então, eu acho que é uma preocupação de todos nós, né, que trabalhamos na polícia, saber com o que a gente está lidando, né? Então, para chegar a essas respostas, a primeira coisa a se pensar, a meu ver, é sobre a especificidade da instituição pública. Como diferenciar suas diretrizes e seu produto dos de uma empresa privada? Sabemos que há diferença. Então, nessa época era uma coisa que me intrigava muito. Qual que é a diferença de uma empresa pública e de uma empresa privada? Né? Eu estava dentro de uma empresa, sou dentro de uma empresa pública, para entender como é que ela funciona. Eu queria saber um pouquinho mais sobre isso. Bom, então, os empresários, né, são motivados pela busca do lucro. Os homens públicos se orientam pelo desejo de reconhecimento ou de serem eleitos. As empresas recebem dos clientes consumidores de seu produto a maior parte de seus recursos. As estatais são custeadas pelos contribuintes. As empresas normalmente trabalham em regime de competição. Os governos usam habitualmente o sistema de monopólio. E aqui a gente pode compreender o porquê da PM tomar para si muito do que poderia ser da alçada de outros setores. Então, o governo não gosta de concorrência. Na época que eu estava escrevendo, tinha uma camisa de um menino, e um rapaz estava dizendo isso. Por que eu achei que isso é importante? Porque essa coisa da polícia, né, entrar em muitos setores do qual ela não poderia ser responsável, é uma característica dela. É uma característica da polícia militar e do policial militar, saber de tudo, dar conta de tudo, interferir em tudo, resolver tudo, né? Então, eu achei que isso era importante. Bom, então essas diferenças recaem no que de mais significativo encontramos no seio das instituições públicas e que funcionam como um aguilhão. Então, elas buscam lucro, elas não buscam o lucro, o acúmulo de capital em moeda, né? Mas sim o capital social, ou seja, aquilo que a torna confiável perante a sociedade. O capital social não depende das normas da atividade econômica, depende da cultura da instituição, da tradição herdada de seus ancestrais, de suas doutrinas, éticas e costumes. Então, uma greve, por exemplo, no setor automobilístico, ela vai incidir diretamente no bolso do empresário. Mas uma greve no setor público, por outro lado, né, recairá na performance da instituição, colocando à prova sua confiabilidade e eficiência. Então, foi o que aconteceu na greve da PM, né? Talvez vocês um pouco de fora devem ter acompanhado isso em 97, porque o que mais ela abalou foi os valores da instituição. Isso foi o tempo todo falado, né? Então, isso é que é importante para ela. Então, não é à toa que a PM busca primar, até como a Heloísa já colocou, a todo custo por suas tradições, né? O produto a ser lançado na sociedade pela PM deve ser um policial íntegro, ilibado, que dignifique a corporação,
que atenda bem a comunidade. Nesse sentido, a farda representa todo esse capital cultural e esta não deve ser jamais maculada, mesmo a preço de sintomas e mais sintomas. Então, essa farda, né, por mais que ela seja prazerosa, ela traga um certo prazer para o militar, ela também é motivo de sofrimento, né? Então, o empresário, ele se torna escravo do lucro e do mercado de capitais. E a PM, escrava de suas doutrinas, tradições. A farda torna-se, às vezes, um fardo difícil de carregar. Quanto de nós, aí eu estou falando de nós lá na clínica, né? Nós, na psicologia, psicólogos, não ouvimos na nossa clínica, na PM, a fala de policiais dizendo não estarem conseguindo em determinado momento vestirem suas fardas. Isso é muito comum, né? Que eles chegam assim, não estou conseguindo vestir a farda. Ou então de se queixarem por estarem totalmente submetidos às doutrinas militares. Quer dizer, o amor, né, seja a farda ou a polícia militar, ela está inevitavelmente acompanhado de idealizações, né? E como todo ideal é inconsistente, ilusório, cedo ou tarde ele se desfaz. Bom, então eu vou trazer um aspecto da clínica mesmo, até para dizer um pouco desse lugar que a gente ocupa, dessa identidade, dessa identificação, o que ele sofre e a gente também, né? Então, o militar de minha unidade procurou atendimento recente, na época, né? Está no segundo ano do CFO. Eu trabalho na academia de Polícia Militar. É um órgão, vamos dizer, é a instituição, é a universidade da Polícia Militar, onde se formam os oficiais, né? É como se fosse a universidade. Ele está no segundo ano desse curso, vai se tornar um oficial. Então, ele está no segundo ano do CFO. Veio espontaneamente dizendo estar desmotivado com o curso e decepcionado com a polícia. Desgostar muito da profissão, mas apenas do seu lado policial, não do militar. Percebe os avanços e transformações porque passa PM, mas tem medo de se tornar um coronel retrógrado que vive apenas experiências do passado e que só consegue dizer as verdades ou tomar atitudes inovadoras quando está na reserva. Isso é muito comum, né? Os coronéis, as pessoas que entram na reserva, aí que eles vão falar tudo que eles não falaram, né? Então, esse cadete, né, ele é chamado cadete, esse cadete diz assustado ao ver colegas e oficiais inteiramente submisso a ideias e doutrinas que um dia recusaram. E em sua fala, ele revela o receio de que seja pego na mesma armadilha, ou seja, que perca a capacidade crítica, que passe por uma lavagem cerebral e que comece a pensar como todos os outros, que fique preso única e exclusivamente ao regulamento disciplinar e que não consiga se realizar profissionalmente. Então, de uma certa forma, ele antevê o mecanismo de dominação cega e vive, portanto, um conflito interno em sua recusa aos aspectos doutrinários da PM. Isso é muito comum quando a gente vê aquele que está acabando de entrar na polícia, né? De uma certa forma, eu vou dizer por mim também, né? Quando eu entrei, recusando uma série de questões e no final você se pega aceitando aquilo tudo e achando normal, né? Eu acho que ele estava com medo disso, né? De que isso acontecesse com ele. Então, nem sempre são esses os motivos da demanda para o atendimento na clínica, né, psicológica. Mas eu trouxe esse exemplo para apresentar como é esse sujeito institucionalizado e o laço a que está submetido. Diria que esse sujeito institucionalizado é submisso, identificado aos ideais institucionais, ditado pelo seu comandante, ordenado por um mestre, fascinado pelo líder. Diria também que dessa servidão voluntária sofre igualmente o sujeito não institucionalizado. Quer dizer, eu acho que todos nós, de uma certa forma, sofremos por alguma coisa que nos deixa submissos, né? Então, todos nós vivemos sob a ordem de algum imperativo, né? Que nos faz comprar as coisas sem precisar, amar mesmo sem querer, ouvir sem perceber, olhar sem resistir. Então, na formação dos grupos artificiais, como, por exemplo, dos militares e dos religiosos, como Freud vai colocar,
é necessária uma força extrema para manter a união de seus integrantes. O líder representa aquele que centraliza as ideias, os desejos e as vontades de todos. Então, a primeira coisa que pensamos de alguém que entra para a PM ou para a igreja é que escolheu uma profissão em que se entregará de corpo e alma e que fatalmente irá sofrer. Né? Não, como é que você teve coragem de entrar para a polícia? Né? Ou vai ser padre? Mas o que é isso? Que renúncia que vai ser? Né? Então, o sofrimento estaria na forma mediante a qual o sujeito se submete ao outro de maneira servil, voluntariamente ou não, para fugir do desamparo. Então, Freud ressalta que o laço emocional nesses grupos é tão intenso que provoca alterações e limitações na personalidade de seus integrantes. Então, muitas vezes também, além da farda, né, muitas vezes eles têm o nome de guerra. Né, e muitas vezes eles mudam muito o nome de guerra, às vezes tem o nome do pai, é uma questão de uma filiação que fica muito pesada. Querem voltar ao primeiro nome, né? Às vezes ele não quer usar farda, quer voltar para o primeiro nome, tirar aquela coisa do nome de guerra. Então, sempre são coisas que limitam muito a personalidade. E a gente vê menos que eles vão ficando, essa expressão talvez seja um pouco pesada, mas assim, quase que embotados, né? Aquilo que eu falei, entra no primeiro ano questionando, incomodado com uma série de coisas, e termina no quarto ano totalmente servil, né? Então, será necessário um controle máximo, uma ordem ou mandamento para evitar alterações em sua estrutura do grupo. E qualquer tentativa de desarticulação ou abandono terá como efeito punições e perseguições. A gente sabe que dentro da polícia é o que mais tem, né? Punições e perseguições. Então, não é exatamente sobre essa servidão e alienação ao outro de que nos fala o cadete. O que, então, a clínica poderá fazer se essa condição é inevitável? Se ela é inevitável na PM e também na estrutura humana. Como é que a gente vai lidar com essa questão dessa servidão voluntária? Penso que não adiantaria ficarmos condoídos pela condição do militar. Primeiro porque, tal qual ele, estamos submetidos às mesmas imposições. E segundo porque não estaríamos ajudando o seu atendimento. Ao adotarmos atitudes rancorosas ou de críticas à PM em favor do militar e vice-versa, estaremos atribuindo conceitos morais, apontando falhas e ocupando um lugar de saber sobre o que está certo ou errado, e além disso estaremos impedindo que cada um faça seu questionamento acerca de sua submissão, seja ela um colega, um professor, um namorado ou instituição. Então, acho que nesse ponto aqui eu já estou apontando para esse lugar que às vezes a gente ocupa, né? Quando entra, a gente começa a perceber muita coisa que está errado e se a gente pode, às vezes, cair nesse lugar de estar fazendo julgamentos morais, né? Vai a favor do nosso cliente, por exemplo, quando ele diz que está sendo perseguido, né? O que ele está sendo punido, a gente vai a favor dele contra a instituição, sai do consultório, vai falar com o chefe dele, escuta aqui, olha o que você está fazendo com o meu cliente. Coisas desse tipo, né? Que eu pelo menos fiz no início do meu lugar lá e hoje não faço mais. Então, acho que o fato de a gente estar dentro da instituição, a gente sempre está caindo nesse tipo de coisa. Tem hora que você não suporta e fica difícil, né? Então, no caso apresentado acima, por exemplo, a condição das entrevistas, que foram apenas 2 desse rapaz, foi no sentido de questioná-lo sobre sua dependência da fala de superiores, sua submissão ao que faziam, sua sujeição à postura de colegas sem descanso, né? E principalmente sobre a certeza de sua própria servidão no futuro. O que o fazia pensar que ele estaria fatalmente condenado à alienação à doutrina militar? Então, foi basicamente essa pergunta feita durante as entrevistas. Por mais que saibamos o quanto a PM facilita essa entrega, essa servidão, também acreditamos que algo particular da pessoa a faz acreditar nessa previsão. Mesmo que não se saiba a resposta de imediato, a pergunta pode lançá-lo a outros questionamentos e situações. De qualquer forma, o cadete retrata com clareza aspectos da vida institucional. Nos fenômenos de grupo ou instituições, qualquer que sejam, há uma operação de enlaçamento
de todos a uma política de cumplicidade, de corporativismo, de espírito de corpo, com o envolvimento da pessoa numa montagem, na maioria das vezes, perversa. Então, aqui também eu estou trazendo esse aspecto de que a gente, às vezes, é envolvido na forma de funcionamento da instituição militar, se a gente não toma uma distância, né, está sendo cúmplice de uma série de coisas que acontecem. Então, essa cumplicidade torna-se um alívio para o conflito neurótico, né, porque não se está sozinho nessa operação. Então, faz parte da vida militar, é uma frase dita por muitos policiais ao se reportarem as formas de tratamento perversas entre superiores e subordinados. Então, você vê o tratamento perverso entre eles e isso faz parte, é assim mesmo, é desse jeito. Então, alguns podem se angustiar nessa hora, né, quando ele percebe que não faz parte, vamos dizer assim, alguns podem se angustiar e procurar atendimento psicológico para fugir dessa cilada. É uma armadilha da qual nós, psicólogos, não estamos isentos, podendo ocorrer da nossa parte uma certa parceria inconsciente nessa montagem. Afinal, a todo momento, somos convidados a participar dela. E aí é uma questão que às vezes eu fico perguntando, né, o que eles realmente pretendem, eles, os militares, né, ao nos convocar a dar pareceres, ao solicitar nossa presença em atividades da unidade, ao nos chamar para as reuniões semanais, ao pedir assessoramento, quer dizer, qualquer situação em que eles busquem ajuda do psicólogo, eu fico perguntando o que eles pretendem. E às vezes eu tenho a sensação que é essa de nos tornar cúmplices dessa montagem, né? Dessa montagem desse grupo, né? Então é para nos envolver mesmo no processo, colocarmos como coautores dos fatos, fazendo-nos tomar parte nessa sociedade. É uma pergunta que eu faço, né? Será que não é isso que acontece? Porque muitas vezes eles pedem assessoria, a gente dá, e é difícil às vezes ser escutado, depende muito do comandante, tem hora que eles falam, não, isso não é assim, isso não existe, isso não é desse jeito, prova para mim, né? Eles às vezes pedem muitas coisas assim, né? Quem falou? Prova para mim, né? Coisas que a gente às vezes observa e coloca. E às vezes não dão muito crédito, né? Uma hora alguém ouve. Então, o vínculo extraído nesse procedimento é fundamental. Esse vínculo que eles buscam com nós, psicólogos, e com todos eles entre si, é fundamental para a conservação e preservação dos preceitos institucionais. Muitas vezes eles têm medo do psicólogo, né? Acham que nós estamos contra eles, acham que nós vamos dizer alguma coisa que eles não são capazes de ouvir, e por aí, né? Então, esse vínculo é fundamental para a preservação e conservação dos preceitos institucionais. Então, cabe a nós ficarmos atentos aos laços estabelecidos e atuar de forma a não sermos totalmente absorvidos, o que não significa que devemos adotar atitudes de depreciação, né? Porque também, às vezes, é essa tendência. Se somos convocados a falar e autorizados a dizer, que façamos com cuidado. Este é também um procedimento na clínica do 1 a 1, né? Então, muitas vezes ficamos angustiados pelo que nosso paciente traz, ou seja, tomamos para nós o sofrimento que deveria estar com ele. Assim aliviamos a angústia de quem nos procura. Todavia, ficamos com a batata quente nas mãos e com a responsabilidade de resolver o padecimento do outro. Não acontece isso às vezes, né? Na própria clínica, até que a gente vai tendo uma certa experiência, né, da gente ficar angustiado, né, querer resolver as coisas para o paciente. E na instituição a gente é muito chamado, talvez mais um pouco, né, para esse tipo de coisa. Só tem que fazer alguma coisa para mim, só a senhora para fazer, só tem que fazer alguma coisa para mim, quando eles falam, né, ou porque estão com problema de dívida, precisam de uma ajuda mais fácil, quando eles precisam ser transferidos, e por aí vai. Qualquer situação em que eles estão em paz, às vezes recorre o psicólogo para resolver. Então, a gente fica com, se a gente resolver atender essa demanda que ele nos faz, a gente fica com a batata quente na mão, né? E com a responsabilidade de resolver o padecimento do outro. Então, a instituição ocupa o lugar desse paciente, que bate à nossa porta. E nós podemos nos angustiar ou não com os problemas que ela causa. Será melhor que ela própria
se responsabilize pelo que provoca e que assuma a sua culpa. Nós é que não podemos absolver esse encargo. Então, às vezes, a própria instituição cria problemas para ela mesma, né? E, às vezes, a gente tem que deixar que a bomba estoure, que ela percebe alguma coisa que não está indo bem e ela absorva essa questão. Outra questão que aparece muito na clínica institucional, que eu vivo lá, que eu acho que diz muito especificamente mesmo da clínica, na instituição, é o atendimento em número pequeno de sessões, né? Então, o atendimento psicológico, independente do tempo que tenha para realizá-lo, pois sabemos que em instituições, às vezes ele acontece em 2, 3, né, 3, 2 até uma sessão, ela deve buscar os motivos que levam a pessoa a dirigir sua fala ao psicólogo. Porque quando eu entrei, achava, lá pelo menos, que eu não conseguiria fazer uma clínica, né, que era difícil, era uma escola, tinha todo um preconceito, uma dificuldade, fazia parte do SOI, Serviço de Orientação Educacional, que aplicava teste, reprovava muito, era a porta, eles achavam que era a porta de saída da polícia, era passar por lá. Então, eu enfrentei uma série de dificuldades nesse sentido e achava, então, que a clínica era impossível. Eu tinha que fazer um trabalho de grupo, até que eu fui vendo que é possível, né? E que tentei fazer psicoterapia breve, depois eu fui largando. E às vezes ela acontece mesmo em uma sessão. Isso não passou mais a me angustiar. Eu achava que uma sessão não podia fazer, né? Então, toda demanda ela deve ser acolhida e trabalhada a cada sessão, mesmo que seja a única. E vários fatores institucionais ou pessoais, elas podem contribuir para um enxugamento do número de sessões. Mas é na clínica da instituição que a gente acha, que eu percebo que essa redução é ainda maior. E eu tenho que trabalhar com isso, né? Então, a clínica exercida na academia, que é onde eu trabalho, outra característica dela, ela não traz a marca da urgência. A urgência psiquiátrica ou subjetiva, né, em que o sujeito está prestes a uma passagem ao ato. Onde eu trabalho é uma instituição, como eu falei, uma universidade, é o lugar da formação padrão, do lugar como é que eu posso dizer? Ideal, né? É o lugar da formação ideal, então essas coisas psiquiátricas não aparecem muito. Colegas sofrem nos batalhões, né? Mas lá não. Mas mesmo assim, né, mesmo sendo uma clínica da urgência, né, eu acho, exatamente por saber que às vezes a pessoa vai lá poucas vezes, eu acho que a gente tem às vezes uma certa urgência para trabalhar aquele conteúdo que é trazido. A gente tem que ter maior habilidade, maior agilidade, exatamente porque a gente sabe que aquele trabalho é um trabalho curto, né, e que eu tenho que aproveitar. Né, ele vai ficar mesmo naquelas entrevistas preliminares e não dá muito para seguir adiante. Então, uma única sessão ela pode bastar, né, para questionar o sujeito e sua posição diante daquilo que ele está trazendo, daquilo que eu determino. É uma característica que eu percebo e venho trabalhando assim, né? Mesmo assim, é difícil, mas vem trabalhando assim. Então, esse manejo é difícil, ainda quando o paciente nos pede, como eu falei, às vezes uma solução para a sua angústia, traz um desejo urgente de se ver livre do sintoma, ou traz uma situação administrativa para a gente resolver, qualquer coisa nesse sentido, né? E que, mesmo sendo pequena, a gente tentando trabalhar esses conteúdos, ele pode, às vezes, encontrar uma resposta, né, para aquilo que está angustiando, né? Então, eu acho que uma outra questão que atrapalha muito, para finalizar aqui, a clínica, e que diz desse lugar também nosso, lá do psicólogo, que a própria, a gente faz parte da SAS, que é a Seção de Assistência à Saúde. Estamos junto com o médico, com dentista, com psicólogo, né, nas unidades. E esse lugar que a SAS ocupa é um lugar de assistência, né? Eu acho que isso às vezes traz um certo entrave para o trabalho clínico, porque a cobertura assistencial, ela sempre é tomada com uma garantia de abrigo, de auxílio, de ajuda, alimenta a possibilidade de acolhimento ideal e fantasioso, né?
Então, realmente, é responsabilidade do Estado oferecer condições de assistência à saúde a seus servidores, né? Mas isso implica que a instituição e o psicólogo, por consequência, ocupe um lugar idealizado de pai e mãe de muita gente. Essa é uma definição que se dão, né, que se dão na Polícia Militar, que as pessoas dão de PMMG, pai e mãe de muita gente. Então, o que desobriga a pessoa assistida a considerar-se responsável por suas ações, que lhe são próprias, pelas ações que lhe são próprias, e fará esperar do psicólogo, inclusive, uma conduta que é inocente. Então, acho que é isso que eu faria para vocês. Obrigada. Bem, depois de ouvir as duas colegas que trouxeram dois textos muito bem postos, muito bem trabalhados, é verdade que eu tenho algumas curiosidades, né? Vamos abrir a palavra para as perguntas, para que as pessoas possam fazer comentários. E eu inicio trazendo, e vou trazer são minhas curiosidades, porque é bem verdade, quando nós aqui, o Conselho, organizamos uma mesa com a identidade do psicólogo na instituição militar, é de convir que nós, assim, fazemos provocados ou imbuídos daquilo que escutamos nos diversos lugares, ou seja, de algo que ressoa para nós com uma certa curiosidade, que lugar é esse? Né? É bem verdade que os nossos colegas não fugiram a esse difícil trabalho, né, bastante espinhoso, porque a Polícia Militar tem, imagino para todos nós, acho que particularmente em Minas Gerais, uma representação institucional muito sólida, muito constituída. Particularmente, da minha experiência, eu estudei em colégio militar, ou seja, em colégio Tiradentes, né? Então, vou começar a colocar algumas coisas que, de alguma forma, penso que aparece, que fica para mim ainda, né? A Ana Maria, eu perguntaria, Ana, como é que fica, como é que é possível, como é que ainda se organiza essa possibilidade de falar entre eles, o que eles querem, o que eles estão pretendendo, né? Pois como que se constrói esse lugar e aí essa distância, né? Que imagino que não deve ser simples, né? É claro que eu estou chamando um pouco para a sua experiência, para a sua vivência desse lugar, né? Como é que isso se constitui? E há uma outra questão que eu gostaria de fazer, porque a mim me parece que, essa é a ideia que tenho, que os psicólogos constituem um grupo bastante consistente dentro da Polícia Militar. Quer dizer, essa é a impressão que me fica, né? Ou seja, tem um grupo de psicólogos, diversas instituições, empresas, tem um contingente grande de psicólogos. Mas me parece que a Polícia Militar tem um contingente grande de psicólogos que são irreguiados, né? E porque dá licença, eles publicam publicam uma revista, eles fazem jornadas, eu vou fazer um curso na escola de saúde, são selecionados 15 psicólogos, a psicologia, a saúde mental no serviço público seleciona 15 psicólogos, 3 são militares. Vivi essa experiência. Você vai no mestrado de psicologia do FMG, todos os semestres está pontilhado pela presença dos militares. Imagino que os militares em geral são chamados a falar de N temas. Mas e aí eu pergunto, como é que ressoa dentro da instituição que seus membros possam, uma instituição ciosa, seus brios como a Polícia Militar, que um dos seus membros, eu vou dizer, tomo a liberdade de dizer assim, né, que saiba dizer da identidade dele ali dentro, fora dali, fora dos seus quadros. Imagino que isso deve repercutir lá dentro.
informações cheguem de alguma forma. O que é isso que está acontecendo? Que é isso? Quem é esse pessoal aqui? Ou seja, quem são os... Como é que é a convivência ali dentro, assim, porque a polícia, pelo que me consta, é muito criteriosa com essa questão do subordinado, subordinação, subordinado, insubordinado, né? Seria esse povo muito subordinado? É mais ou menos dessas coisas. Talvez eu não tenha feito questões ao nível do texto que elas trouxeram. Quer dizer, talvez a minha intenção mesmo penso que está provocando, para poder estar escutando um pouco mais dessa especificidade. Tá bem? Bom, não sei se eu vou conseguir responder o que você está perguntando, se é uma pergunta, mas eu acho que o que eu sinto é isso mesmo, né? São 60, né, psicólogos, e eu acho que de uma certa forma, talvez pela própria instituição, né, eu acho que ela é muito instigante, né? Ela é extremamente instigante, ela bota a gente a pensar, ela deixa a gente angustiada mesmo, não tem jeito, né? Eu acho que isso faz mesmo a gente de alguma forma trabalhar. E eu acho que realmente, não sei se ele é coeso, mas é um grupo assim que tem produzido mesmo, né? A gente tem as reuniões mensais, todo mês a gente se encontra, quer dizer, o grupo dos médicos, ou o grupo dos dentistas, né? Eles não conseguem fazer esse tipo de coisa, a gente está sempre reunindo, trazendo pessoas para falar para a gente, mas também a gente discutindo questões da nossa prática. Temos a revista, né, a jornada, que estamos na 4ª jornada, né, que vai acontecer inclusive agora. Quer dizer, eu acho que talvez isso aconteça exatamente por isso. Ela é uma instituição instigante. Por mais, eu sinto muito isso, por mais que a polícia tem uma característica muito interessante, por mais que ela seja extremamente rígida, ela escorrega tanta coisa, né, quer dizer, ela é totalmente permissiva, por outro lado, né? Então ela é rígida, ela tem essa coisa da perversão, da punição, mas é também extremamente paternalista, né? Então, tem horas que eles têm uma certa preocupação com o que nós estamos dizendo, tem horas que elas não estão querendo nem saber. Então a gente faz uma jornada e poucos militares, ou comandantes, ou coronéis estão presentes, não é? Isso é interessante, sabe? Ao mesmo tempo, agora a psicologia, né, na Polícia Militar, teve representante, né, com os colegas lá na mostra promovida pelo CRP, e quando ficaram sabendo que eu ter psicólogos lá, eles ficaram um pouco apavorados, não é? Então tem horas que eles têm um certo receio do que a gente vai dizer, e tem horas que eles não querem, não se preocupam, ou não tem muito interesse, né? Eu não sei muito bem explicar por que isso acontece, não sei se você poderia dizer. Eu acho que é muito isso, sabe? Eles não sabem, talvez, ainda muito bem o que a gente pode dizer, eu acho que mesmo porque nós temos um certo cuidado, né? Eu acho que lá dentro a gente tem que ter um certo cuidado, né? E a gente, às vezes, escorrega e mete os pés pelas mãos, mas a gente tem tido um certo cuidado, né? Com as nossas ações, com aquilo que a gente fala. Eu, pelo menos, tenho, né? Com as nossas intervenções, que é aquilo que eu falei aqui, eu tenho um certo cuidado, mesmo quando eu sou chamada a falar. E às vezes até quando eu escrevo é que eu falo mais a verdade, quando eu vou falar assim eu tenho um certo receio, e os textos são brecados, né? Alguns são brecados, não passam na revista, então tem essas coisas, sabe? Mas eu acho que é isso, eu não sei se eu te respondi, não sei se você quer falar mais alguma coisa. Eu só queria completar o que a Eva está falando, que eu penso que a gente de fato é cuidadoso, né? A psicologia se reúne mensalmente desde 1992, sistematicamente, né? Nós estamos na 4ª jornada oficial, mas nós já tivemos uma antes que não recebeu esse nome. Então, na verdade, seria a 5, né? É a 2ª revista. Mas a gente é muito interessante, porque quando surge uma ideia nova, algum chamado à psicologia e alguma coisa nova, normalmente um comunica com o outro, olha isso. Aí a pergunta, normalmente a frase é assim, cuidado, vamos pensar, né? Vamos pensar. Como é que é isso? Quer dizer, a gente está sempre tentando não ter essa característica da instituição, que é a impulsividade.
porque a instituição policial militar é interessante, como é que a passagem por uma ação é muito rápida. E isso é importante. Porque a ação policial ela exige muito boa prontidão, uma resposta imediata do sujeito na rua. Ele tem que estar pronto, não é? Ele não sabe o que ele vai encontrar. Mas isso acaba virando um modo de relação. As pessoas, ou elas já trazem esse traço, ou esse traço ele é de alguma forma incentivado, porque é muito fácil a pessoa falar e já agir. Quer dizer, vamos fazer isso? Vamos, já fez. Quando você vê, de tudo, né? de tudo. Sua demanda, Não é? Quer dizer, você pode resolver qualquer questão em qualquer área e, além disso, já. Então, isso é uma coisa perigosa, né? É algo que a gente tem que ter um certo cuidado para poder caminhar. Então, eu acho que penso que é por isso que a gente consegue, tem conseguido sobreviver. A nossa primeira turma, quando nós entramos em 1987, no primeiro dia de aula, a pergunta que eles nos colocaram foi: vocês não vieram aqui para acabar com a hierarquia, a disciplina dessa instituição, não é? Foi uma pergunta e uma afirmação. E nós, não, de jeito nenhum. E realmente não é esse o nosso lugar. Hierarquia tem em qualquer lugar. Hierarquia. É interessante porque a instituição militar acha que hierarquia só tem nela. A gente tem que estar o tempo todo lembrando a eles que a hierarquia existe em qualquer lugar. Nada se organiza sem hierarquia, não é? Na relação familiar, pai, mãe, filhos, na relação profissional, chefe, subordinado, né? Mas parece para a instituição militar que a hierarquia é só lá. Então, que nós íamos entrar para acabar com isso. Então, por isso, nós já chegamos logo no primeiro dia sendo avisados de que havia alguns pilares, né? De que havia alguns intocáveis e que a gente devia de andar com certo cuidado ao redor deles, né? E acho que a gente tem andado com certo cuidado, né? Porque a gente não quer, não é esse o lugar, destruir nada, né? Mas é tentar, de uma certa forma, fazer com que as pessoas entendam o seu lugar ali dentro, né? E consigam conviver com essas questões que a Ana coloca, que a instituição e a vida suscitam, né? Penso que a gente tem conseguido caminhar, né? E isso é importante. Deixa eu te fazer uma pergunta. Com relação à dificuldade, verificação. Eu queria saber de você se essa coisa que vocês foram construindo, os psicólogos, né? A sensação que eu tenho é que vocês foram cavando um lugar do psicólogo que você tem a particularidade do turismo militar, né? Isso já é desde pequenininho, desde que eu tenho a carteirinha da PM, tem uma coisa da PM que é bem particular. Mas eu sinto que tem outras instituições, né, que são convidadas a resolverem tudo, tipo o judiciário, né, então tem algumas pessoas que trabalham lá e sempre estão falando isso com a gente. Então, tem uma identidade agora que vocês conquistaram como psicólogo da polícia, essa coisa que você foi trabalhando, mas assim, eu fiquei pensando com essa coisa da demanda, resolva tudo. E a coisa que a Ana falou, assim, do emergencial, que não tem uma característica de urgência, mas é emergente, né? Aparece e você tem que aproveitar aquilo que está ali, o tempo que você tem. Né? Então, vocês foram construindo uma identidade mesmo, assim, de grupo, de psicólogos, de 60 psicólogos da polícia, para vocês conseguirem se manter nesse lugar de ter jornada, revista, né? De mostrar que há uma hierarquia em tudo, toda organização é preciso. Não acredito nisso, não. Eu penso assim, que se a gente for pensar nessa questão de identidade e identificação, eu constato com certeza que a gente tem alguns comportamentos que obrigatoriamente nós tivemos que assimilar. Então, por exemplo, como nós somos militares, então nós também temos que fazer continência, nós temos que andar fardados. Então, isso a gente pode até pensar em traços de identificação de cada um à instituição. Eu acho que aí a gente pode pensar. Agora, que isso faça uma identificação entre nós, aí eu já não vejo isso não. Nós não temos técnicas comuns. Isso é uma coisa que é muito, muito legal, eu acho. Padronização. A gente vai ter padronização onde há padronização, na seleção, na junta.
Lá é necessário na junta pericial, porque você tem um procedimento, é teste que você vai utilizar. Mas a clínica é de cada um. Então, vocês são movidos pela ética. Eu acho que se a gente for pensar num ponto em comum entre nós, esse ponto ideal é a ética, mesmo que seja da psicologia. Né? Porque é por aí. Agora, a clínica, cada um com as suas orientações. No início das nossas reuniões mensais, houve uma tendência a que a gente tivesse uns seminários em psicanálise. Muito legal, sinal. Mas não foi todo mundo que achou a coisa interessante. Então, aí a gente começou a convidar pessoas de outras linhas, né? Houve um tempo que foi muito interessante, porque houve um tempo em que a gente só chamava gente de fora. Só gente de fora. Venham falar para nós que nós queremos ouvir. E depois, uma vez, a gente começou a falar, mas peraí, e nós? O que temos a dizer? Aí nós começamos a fazer encontros, jornadas com a gente. Aí depois, agora, a gente já sacou que a gente pode fazer as duas coisas. A gente pode chamar a gente de fora e a gente também pode falar. A gente tem que escutar e tem que ouvir, né? Então, mas identidade, não acredito. É a mesma coisa. E falar. É porque a gente ainda está meio coisa para falar, né, Marcelo? A gente ainda só... Vamos com cuidado. A gente tem que ter muito cuidado, né? A revista Psicologia, por exemplo, tem um conselho editorial, que é formado também por policiais de carreira, né? E a Ana, ela pode falar de cadeira. Ela já teve 2 textos dela que foram recusados. Então, a gente tem que falar, mas tem que falar com cuidado, né? Texto dela e de outras pessoas. Então, assim, a gente ainda está, assim, querendo ouvir, falando pouco. Mas eu não acredito nisso, então, não, sabe? Nessa questão, não. Eu gostaria de fazer, são 2 perguntas, né? Aproveitando, eu não sei o nome dela. Assim, o atendimento, né, ao policial, ele visa a individualidade do sujeito, ou ele é feito de maneira que tenha alguma adaptação à instituição? E essa é uma questão que eu queria levantar. E a outra questão era se o atendimento é feito dentro do prédio da corporação ou se há um setting, né, de atendimento fora, né, da instituição. Eu acho que eu vou pegar um pouquinho essa questão da identidade, até para te responder, quando você fala de uma identidade, quer dizer, quando a gente começou, entramos, né, eles falaram, vocês são tenente em primeiro lugar, na época não era tenente, vocês são militares em primeiro lugar e depois vão ser psicólogos. Né? Quer dizer, a primeira coisa que tinha que... Então tem toda essa questão da ética, da polícia, que eles falavam que estava acima da ética, da psicologia e tal. Então acho que isso já mudou, quer dizer, talvez a identidade que nós temos hoje mais configurada é de psicólogo, já não é tanto militar. Isso assim eu percebo. Né? Embora a gente vive sempre esses impasses, né? Mas eu acho que eles já sabem respeitar, já sabem que a gente tem, vai dizer de alguma coisa que a gente é que sabe mesmo, que a gente está falando de um outro lugar, que nós somos diferentes, né? Então, isso eu noto. Agora, falando aí a sua pergunta, né? É dentro mesmo da unidade. É dentro, o atendimento é feito na unidade. Eu acho que ele sempre visa essa individualidade, o que é particular de cada um, o sujeito. Eu trabalho tanto com a clínica do 1 a 1, como eu falei, como eu faço intervenções na instituição, com trabalhos de dinâmica de grupo operativo, de palestra. Quer dizer, não é um trabalho de recursos humanos, né, voltado para recursos humanos, mas a gente faz muitas intervenções na instituição. Né? Até eu chamo o trabalho que eu faço lá, por exemplo, em grupo, com os cadetes que estão chegando na unidade, que seria um trabalho de adaptação. A gente dá esse nome até para eles entenderem qual que é a nossa função lá. Quer dizer, sabemos, como a Heloísa apontou aqui, que ele entra para a vida militar e rompe radicalmente com muitos dos valores, muito da rotina da vida dele, e traz uma certa dificuldade de adaptação. Então, a gente trabalha com essas pessoas que estão chegando em grupo, né, com dinâmicas de grupo, e um dia eles vão falar das dificuldades, trabalha também individualmente, chama para uma entrevista, às vezes eles buscam espontaneamente. Né? Então, embora a gente fale que é um trabalho de adaptação, não é nesse sentido
adequá-lo, é sempre vendo o que é particular dele, né? O que é particular de cada um, né? Não sei se aí eu... E é lá dentro mesmo, no prédio, sabe? Ok. Assim, só aproveitando, só mais uma perguntinha. Assim, o psicólogo, para entrar nessa instituição, desculpa a minha ignorância, tá? Ele passa por provas ou é assim uma indicação? Como que o psicólogo tem acesso, né? Ou ele é convidado ou assim há um concurso? É um concurso público, aberto para o quadro de oficiais de saúde. É um concurso público, aí entra médico, entra dentista, entra veterinário, psicólogo, farmacêutico, né? Entra e todas as especialidades, né? Atualmente, para a psicologia está um pouquinho fechado, né? Porque a primeira turma, 13 anos atrás, foram com 12, e eu acho que no espaço de 4 anos, de repente, tinham 60 psicólogos, né? Então, nós somos 60. Cada unidade, que é cada quartel, vamos dizer assim, ele tem um psicólogo trabalhando, como eu falei, nessa SAS, que é a Seção de Assistência à Saúde, onde tem também um médico e um dentista, né? E é com concurso público, tá? Talvez fosse bom completar essa pergunta dele, a questão de poder ser atendido em outra unidade e das críticas que existem no hospital militar. Isso. Os atendimentos, né, clínicos, eles são feitos tem uma clínica de psicologia e psiquiatria funcionando no hospital, que também atende a demanda, né, e tem os conveniados, né. É uma clínica pesada, principalmente em algumas unidades, é uma clínica bem pesada, né, senhorita Belinda, que eu diga. Nos quartéis, como eu falei, nos quartéis a clínica é muito pesada, né, não só a demanda de clínica, como essa demanda de recursos humanos, né. A polícia, exatamente, talvez pela forma como ela é configurada, ela tem uma série de dificuldades de avançar como empresa, né? Como eu falei, ela é muito paternalista ainda, então ela tem muita dificuldade de funcionar como empresa. Então, certas questões de recursos humanos, ela não consegue ainda. Nós estamos trabalhando, tentando muito trabalhar com isso, né? Psicólogos que já estão interessados, fazendo algum trabalho, mas acaba que muito do trabalho que é feito, né, na grande maioria das suas unidades, é esse clínico e essas intervenções em assessoria. Temos também no Colégio Tiradentes, posso esquecer, né, tem colegas trabalhando no Colégio Tiradentes também. Então, pega uma gama grande aí. Eu queria fazer uma pergunta também. No Hospital André Luiz, por volta de 1/3 dos pacientes são policiais militares. E a gente nota lá que normalmente eles estão na base da hierarquia, né? São soldados, são cabos, né? Então eu queria saber o seguinte, e a gente, na nossa escuta, a gente percebe lá o seguinte, que todos têm uma queixa muito parecida com relação ao que eles sofrem por estarem em um patamar mais baixo, né? Às vezes até humilhações, etc. E, em muitos casos, eles colocam de uma não adesão ao tratamento com psicólogo por eles serem tenentes. Tá? Então, parece que tem uma questão meio persecutória nisso aí. Então, eu queria saber duas coisas. Se a polícia está adoecendo, né, esse pessoal, e como é que vocês lidam, se existe realmente essa questão deles não criarem um vínculo por vocês serem tenentes, e como é que vocês lidam com isso? O Hospital Espírita André Luiz é o único hospital conveniado na rede psiquiátrica em Belo Horizonte. Então, nós temos um número grande de gente internada lá, porque é para lá que eles vão mesmo, né? Depois da entrada da psicologia e da saúde mental na Polícia Militar, de 87 para cá, 10% das internações diminuíram. Eu acho muito significativo, né? A doença psiquiátrica era a primeira causa de reforma, hoje é a terceira. Então, acho que houve uma mudança aí desses 13 anos para cá. A
A psicologia, a psiquiatria, com certeza contribuiu, assim como todo o movimento de renovação que também tem ocorrido nessa instituição. Não é? A polícia adoece, a civilização adoece. Né? Acho que a polícia também, ela tem as suas características. Dejur pode nos falar bem disso, né? Que as instituições elas vão causar um sofrimento psíquico na sua forma de organização. Né? Então, penso que a instituição, ela realmente exerce uma pressão muito forte, em decorrência de tudo que a gente falou, da questão de grupo, não é? Essa pressão que acaba por limitar a individualidade, não é? Por deixar a individualidade em segundo plano. E o policial militar, quando ele entra, ele faz um juramento, todos nós fizemos, alguns acreditando mais, outros acreditando menos, que a gente está lá para dar a nossa vida. Nós fizemos esse juramento. Mesmo com o sacrifício da própria vida. Durkheim ele vai falar, no século passado, estudando suicídio, que essas instituições, elas exercem uma pressão no sujeito, fazendo com que eles possam recorrer ao suicídio de fundo altruísta. A vida tem pouco valor. Né? Se você entra sabendo, num juramento, que você vai dar a sua vida em prol de um outro, que você nunca viu. Então, eu acho que é uma constelação, e essa é uma questão para a gente, que está lá na instituição, é se há um perfil das pessoas que procuram a instituição. Essa é uma questão que a gente tem, né? Quem procura a instituição tem um perfil diferente, né? Nas suas características de personalidade, na sua propensão a adoecer, de certa forma. Né? Então, são questões que a gente não tem resposta. Né? Eu acho que talvez a gente vai levar um bom tempo. A instituição tem 220 anos, não sei, mas não são perguntas fáceis de serem respondidas, não é? O que a gente tem visto é que algumas coisas têm mudado. E eu acho que isso é legal. Né? Agora, o mal-estar está aí, está posto. Não é? Não vai ser a psicologia que vai dar conta de um mal-estar, que a instituição representa. Né? Que a instituição... Então, é uma pergunta difícil de responder. Eu acho que importante, interessante é isso, né? É que os índices de internação têm diminuído, né? Que a reforma, a aposentadoria, que lá chama reforma, né? Por doença psiquiátrica, não é mais o primeiro motivo, é o terceiro. Acho que isso é legal, né? Agora, a instituição adoece? Creio que sim, como todas. Heloísa, você trouxe uma citação que eu achei mesmo intrigante, né, sobre a questão da identificação, que fala o seguinte, que a nossa escuta não é impune, a nossa situação é identificatória. Alguma coisa nesse sentido. Não é imune. Imune, né? Então eu queria saber se você fez alguma reflexão sobre isso. Como é que você entendeu essa citação? Eu não cheguei realmente assim a trabalhar isso não, sabe, Marcelo? Eu penso que é uma questão para cada um. Não podemos nos esquecer que a nossa escuta não é imune à nossa própria organização identificatória. Porque a identificação ela não ocorre porque eu quero, né? Quando a GC veio, você já está enlaçado, né? Você já está lá. Né? E ela acontece nas coisas mais... São traços, né? Às vezes coisas que parecem insignificantes, eu penso que é uma questão para cada um de nós, na nossa análise, estar sempre atento na nossa, né, nesse trabalho que a gente tem que ter com a gente para dar conta. Entendi que tem um pouco a ver com isso que a Ana trouxe também, quer dizer, a gente pode ficar enlaçado, seja pelo lado institucional ou seja pelo lado do cliente. Também. Tomar
mais Também. paternalismo, Também, do sujeito, né? Responder, ficar indignado com a instituição, né? E isso acontece com a gente, né? Quando a gente vê, a gente já fez isso. Eu acho que a gente tem que estar atento. Vou passar pra cá. Talvez até respondendo o que você perguntou aí, né? É uma preocupação nossa, eu acho que talvez quando a gente, não sei se acho que talvez mais ligado a essa questão da identificação, o psicólogo poderia, por exemplo, tomar um lugar de identificação com a instituição e fazer valer a sua autoridade, né? Nos seus atendimentos, nas suas intervenções, né? Quer dizer, é uma questão que a gente tem muito cuidado, evita, né? A todo custo esse tipo de coisa, posições que às vezes a gente vê pelo lado do médico, do dentista, que anota, por exemplo, o paciente quando ele não vai à consulta, né? Quer dizer, a gente procura evitar esse tipo de coisa, né? E não entrar nesse jogo, vamos dizer assim, porque eu acho que não é por aí mesmo. Mas essa questão às vezes é um pouco difícil, sem dúvida, né? Assim, era uma outra questão que eu achava que a clínica seria difícil na instituição. Mas eu acho que da mesma forma que tem pessoas que vão, tem pessoas que não vão, né? É uma questão de confiança que vai ter que ser trabalhada. Então, não me incomoda muito isso não. Eu já tive também períodos em que, poxa, mas ninguém procura, como é que eu vou fazer? Mas hoje eu acho que é assim, né? Tem alunos lá que façam a primeira entrevista e não voltam nunca mais, e tem outros que retornam. Nessa hora eu não vejo a menor, eu pelo menos não vejo, não sinto assim, a menor dificuldade ou impossibilidade quando ele já chegou, que ele está ali, nessa questão de uma hierarquia, de estar no lugar, sabe? Aquele que já não vai por isso e por outros motivos, né? Então, eu não vejo que isso dificulta, não. Acho que se a gente sempre vai viver isso, eu acho que tem que saber lidar. Tá? Interessante isso que no texto do Freud, ali no princípio está dizer, essa coisa dessa escuta que não é imune, né, aonde que você está, ele coloca isso nos últimos parágrafos, né, que eu acho interessante, que é a escuta analítica, né, mas principalmente da psicanálise, mas assim, que eu acho que é uma escuta mesmo, com mais cuidado mesmo, do lugar onde você está. Você pode ter tomado. Só queria fazer uma observação. Eu só queria fazer uma observação daquilo que você coloca, né, como a questão do psicólogo ser ou não tenente, né? Eu acho que é interessante colocar isso, que a gente tem, do ponto de vista prático, a possibilidade mesmo desse militar, mesmo sendo de uma unidade, está sendo atendido pelo psicólogo da outra. A própria polícia tem uma série de psicólogos conveniados, que na medida em que a gente percebe, ou que o paciente traz esse impasse, né, porque nós somos oficiais psicólogos, desse lugar, ele poder estar sendo remetido a isso. Quer dizer, não é algo, apesar da gente levar em consideração que muita coisa passa por aí, de não estar colocando aqui uma questão dessa imunidade desse lugar, dessa instituição, com relação a nós, esse tipo de coisa é possível, né? Quer dizer, eu acho que o que baliza mesmo o nosso trabalho, como bem Luiz falou, é uma questão ética, né? Quer dizer, não é porque ele está no meu batalhão, não é porque eu atendi, que ele não tem essa possibilidade de estar procurando uma outra pessoa, inclusive da gente estar indicando mesmo alguém fora, na medida em que ele já tem todo o contexto militar ali, que a gente percebe que isso cria um impasse na vida. Então, esse tipo de caminho também é uma coisa que acontece na vida. E essa questão foi colocada, né? É importante falar que a gente viveu isso no início. A gente também se perguntava se era possível atender fardado. Foi uma questão que a gente também teve, né? Quer dizer, a gente passou por isso. E é interessante, inclusive, a questão que se coloca, né, que ela é colocada já há muitas gerações, né, eu não entrei nessa literatura, mas isso se passa, que é a questão de que antes de ser psicólogos, né, nós somos militares. Né, e hoje eu consigo dar uma resposta e ser muito bem entendida, a resposta no sentido de fazer uma colocação, né, que é de dizer que o meu trabalho, porque eu não sei trabalhar de polícia,
isso também acontece muito, né? Essa coisa da... Já que tem o psicólogo, eu acho que eles ficam também sem saber até onde que a gente vai, o que que a gente faz, né? Eu acho que sempre traz uma certa... Se a gente vê a polícia com uma série de incógnitas, às vezes eles também nos veem dessa forma, né? Então, tem muito disso, né? Eles às vezes estipulam uma norma, né? Por exemplo, onde eu trabalho, né? Quem tirou nota baixa vai para o psicólogo, obrigatoriamente. Aí a pessoa chega lá e não tem mesmo o que falar. Então, eu já trabalhei muito assim como eu trabalho, né? Vou ver, né? Se aquela pessoa tem uma demanda, se ela tiver, ela retorna, se ela não tiver, ela não retorna, né? Então, e esse tipo de ordem, quando é passado, eu sempre discuto. Olha, não acho que não é por aí, eles acabam entendendo que não é dessa forma mesmo. Mas acontecem muitos também de serem encaminhados, né? E a coisa dá um seguimento, né? Quando não dá, realmente eu não vou insistir, né? Quer dizer, já criou-se a demanda naquele que foi mandado, e outros não criou. Então, acho que é dessa forma, né? Eu trabalho numa escola de vigilância, é um curso para vigilância. E o dono é coronel e a vida é um pouco feliz lá, porque eu só falo porque está continência também. Né? E às vezes vem esse tipo de encaminhamento, sabe? Sim. O aluno tal da turma tem que ir lá conversar com a escola e a pessoa não tem nada. Exato. A gente, por exemplo, quando é encaminhado, até pelo comandante, pelo chefe dele, né, eu depois eu vou, olha, ele foi lá, mas eu não acho que ele deveria voltar, ele não tem interesse, né, para esse tipo de trabalho a pessoa tem que estar interessada. E eles costumam aceitar, sabe? Eles começam a perceber que realmente não é por aí. Né? Mas acontece mesmo. Eu me lembro de uma vez, né, que ele foi morrendo de raiva. Era uma questão de nota também, né, aquele conceito, sei lá. Chegou lá assim, bufando, extremamente agressivo e tal, e eu fui ouvindo naquele ver, de repente ele foi relaxando, foi colocando, e ele acabou voltando muitas vezes, quando, né, viu que tinha algumas questões que eram dele. Então, acho que isso é muito assim. E tem aqueles que não adianta, né, não adianta e não tem por que insistir. Né? É bem interessante. Eu fiquei pensando aqui, né? A gente tem tentado esses 13 anos, acho que intervir o menos possível, né? Então isso realmente acontece. Eu hoje não estou mais no batalhão, então eu não sei dizer se isso acontece com muita frequência, o encaminhamento dessa forma, não é? Acontece com muita frequência, Belinda? Não acontece. Porque é interessante aquilo que a Ana colocou no início, que tem momentos em que eles olham para a gente, tem momentos que eles esquecem a gente, né? O comando, e a gente consegue fazer o nosso trabalho. Existem documentos na instituição que eles orientam certos encaminhamentos obrigatórios. Né? Por exemplo, se os militares se envolveram em troca de tiros com mortos ou feridos, até para evitar uma questão traumática para o sujeito. Né? E os documentos orientam, mas isso também não é cumprido. Porque isso também, do lado dele, nós temos que pensar que fragiliza esse homem. Se esse homem, a cada troca de tiros, for... Quem é esse homem policial? No batalhão de trânsito tem um negócio enorme, tinha, não sei se tiraram. Até há pouquíssimo tempo tinha. Faça chuva ou faça sol, o policial militar, ele é superior ao tempo. Então, se ele é superior ao tempo, ele não vai ser encaminhado pelo chefe dele obrigatoriamente, com essa frequência toda. Porque isso fragiliza esse ideal de policial militar que tem que dar conta de tudo. Não é? Então, a psicologia, ela entra num lugar peculiar, não é? Porque ela está lá para oferecer um serviço que os super-homens não precisam. Não é? Então, a gente trabalha com relação a esse preconceito, porque aí o cara vira mochiba, a palavra lá é mochiba, quando o cara não trabalha bem, quando o cara procura psicologia. Não é? É uma questão da cultura. Né? É uma questão até desse sujeito poder dar conta do serviço dele na rua. Então, é algo que a gente tem um certo cuidado. Né? O documento está lá, preconiza o encaminhamento. Nem a psicologia vai lá e puxa o cara, e nem o comandante também empurra ele.
Se o sujeito, se aquela pessoa estiver sofrendo, e é assim normalmente que a coisa aparece, né? Não é tão frequente esses encaminhamentos. Se ele estiver sofrendo, ele vai buscar ajuda, né? Se ele se haver com isso. Né? E aí ele vai, como a Belinda falou, dentro da polícia, ou fora dela. Né? Então, esse nosso lugar, ele é uma coisa que a gente tem um certo cuidado, né? Porque é complicado, né? Se atuar. Na escola é diferente, esse coronel quer que todos passem, porque isso eleva o índice de aprovação da escola dele, e todo mundo agora vai fazer. Né? Na instituição é diferente, não vamos mandar todos. Como é que vamos mandar todos? Quem é que vai para a rua? Né? Eu acho muito interessante quando a gente se dispõe a falar sobre identidade, né, do psicólogo da instituição militar, e achei muito legal quando você deixa um pouquinho esse conceito de identidade, começa a mexer com identificação. E, na verdade, eu não quero fazer perguntas, são algumas colocações, a partir da fala das duas, eu comecei a me identificar. Quando a Ana, por exemplo, fala que quando o policial, né, o cidadão, ele escolhe ser um policial militar, ele escolhe renúncia. Eu fico me perguntando, e quando uma pessoa, um psicólogo, escolhe ser psicólogo na instituição militar? Né? Por exemplo, como o Milton falou, quando a gente coloca assim, eles, os militares, né, eles falam que a gente fazia assim assado. E a Heloísa citou muito bem na fala dela, quando a gente entra para a polícia militar, a gente deixa de ser civil, a gente passa a ser militar também. Carteirinha, Então, né? A única identidade polícia, nossa. com porte de arma e tudo mais. Né? Então, enfim, quem está ali para ser atendido por nós está nos vendo como oficiais também. E surge também a questão, qual que é a sua ética, né? Se é da polícia ou se é da psicologia, como eu já ouvi nesse mundo batalhão. Então, eu estou no mestrado, estou me dispondo, a minha preocupação está percebendo, está tentando pesquisar qual que é a imagem que as pessoas têm da polícia militar, o que que faz as pessoas procurarem essa profissão, né, fazer essa escolha profissional. E aí você encerra a sua fala numa pergunta, né, qual que é a identificação do psicólogo na instituição, e eu estou aqui me perguntando, né, qual que é realmente essa identificação, se não passa pela imagem da instituição mesmo, se não é pelo mesmo processo que o soldado escolhe ser soldado, que alguém escolhe ser oficial de polícia e ser policial mesmo. Né? Eu acho que a gente tem que estar pensando assim, com o que a gente está se identificando quando a gente escolhe ser psicólogo numa instituição militar. Porque acho que a princípio, talvez a gente não saiba exatamente o que se passa lá dentro, mas a partir do momento que a gente entra, fica 13 anos, a gente já sabe como é que funciona. Né? Então tem sim uma identificação que é importante a gente estar pensando. Né? E até que ponto, né, só para finalizar, essa questão da cultura organizacional, a gente não está isento dela. A gente tem umas formas, né, de estar. Acho que a gente precisa estar entrando e estar saindo para conseguir trabalhar, né? Mas a gente está ali também inserido nesse contexto. Acho que é isso mesmo, né? Eles falam da vida de caserna, né, do militar, eles falam da dificuldade que é voltar para casa. Realmente o militar, ele trabalha muito, né? E tem isso mesmo, quer dizer, eu quando entrei, eu não tinha noção, né, do que era, não sabia que eu ia ser militar. Na época, eu não sei se o edital não foi muito explícito, ou eu mesmo não entendia, não sabia, né? Chegando lá é que eu me deparei com isso. E realmente foi muito difícil no início, muito difícil. Então, talvez eu esteja, infelizmente, né? Mas eu acho que tem uma diferença, porque tem essa coisa de estar fora, estar dentro, né? E ela, se deixar, ela engolfa a gente de tal maneira, né, no trabalho, porque ao mesmo tempo é instigante, é fascinante, é muito desafio. Então, quando você vê, você está envolvido até o pescoço. Então, você tem que ficar nesse movimento de vai e vem, sem dúvida, né?
Mas no início eu tive muita dificuldade, né? Eu só falava e saía, eu só falava e saía. Eu me lembro da minha última análise, que eu retomei, a primeira coisa que eu falei, que eu tinha que resolver esse problema. Eu saía ou ficava, né? E resolvi ficar, né? Então eu acho que tem isso mesmo, sabe? Assim, na época talvez eu não soubesse, e depois é que a gente vai buscando essa identidade e fazendo esse caminho. E agora eu acho que está mais tranquilo, né? Sem dúvida, já não entro, né? Fico muito angustiada, mas tenho mais cuidado e uma série de coisas, né? Só tem realmente uma coisa que eu penso. Quando eu entrei há 11 anos, as pessoas falavam assim, polícia me pega uma cachaça, e você não consegue ficar livre dela. E outra coisa, como que a gente vê esse impasse também? Eu quero sair, se surgir coisa melhor, eu vou sair. Mas eu não vejo as pessoas procurando, não. Né? Então você acaba ficando naquele dilema, eu saio, e a grande maioria opta por ficar. Né? Você está falando de você como psicólogo, capitão, né? De polícia, do Corpo de Saúde, e a mesma coisa que a gente ouve entre os cadetes, é a mesma coisa que a gente ouve entre os soldados e os batalhões. Maravilha. Você falou que o seu consultório particular, né, fora. E lá não se atende alguém da população, ou não, só os clientes particulares? Aí eles têm a rede contratada para procurar. Né? Eu posso atender. Bem, gente, eu acho que nós tivemos um momento muito agradável, pelo meu ponto de vista, eu estou bastante satisfeito com diversidade de coisas, de minha curiosidade, que nas questões de vocês eu pude estar, em parte, satisfazendo. Eu penso que nossa intenção de estar mantendo esse espaço aqui é como um lugar que possa estar trazendo essa diversidade do fazer do psicólogo, né, nos diversos lugares que eles estão, que possamos estar aqui nesse tete-a-tete, perguntando, tomando conhecimento, e de alguma forma avançando enquanto profissão, enquanto compromisso social da psicologia. Eu vou passar o microfone para que as duas possam dizer sua palavra final. De qualquer forma, da minha parte, boa noite, muito obrigado pela presença de vocês e passo a palavra às duas. Sabia que tinha essa palavra final? Achei que foi muito legal, né? Estar aqui falando, acho que foi a primeira vez que eu estou falando para fora, assim, né? Eu acho que para a gente está sendo a primeira vez que está falando o público que não é PM. Eu já falei, a gente comentava em outros lugares, mas eu achei legal, né? Eu acho que foi bom. Obrigada e boa noite. Eu também agradecer. Boa noite.